Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu não sei quanto a você, mas nesse dia, ai meu Deus do céu, 7 de agosto de 2026, que eu não estou conseguindo ver aqui a data no meu relógio, mas tá aqui, bem na frente, aqui bem na tela, né? 7 de agosto de 2026, 12 horas e 46 minutos. Meio-dia e 46. Com imagem de uma ferrovia na República Tcheca e com um esboço de um arremedo, de uma imitação mal feita de um trólebus da antiga CTA, Companhia Trólebus Araraquara, eu fico cada vez mais pasmo com as coisas que acontecem nesse país. Isso são as coisas que vazam, são as coisas que ou deixam vazar de propósito ou acabam deixando escapar por engano. Vamos falar aquela reunião do Luiz Inácio com o Alexandre de Moraes e o Davi Alcolumbre, logicamente na casa do Moraes, que é o ministro do STF que está fazendo articulações políticas. Estamos chegando no período eleitoral. E é bem claro que eles não querem Flávio Bolsonaro eleito. Lula não é mais popular, nem no Nordeste, nem no Brasil em geral. As pessoas xingam Lula, vaiam Lula, até aquele petista, aquele esquerdista mais arraigado, aquele esquerdista mais raiz, está discordando de muita coisa que o Lula está fazendo ou deixando de fazer. Mas aí a gente se sente um verdadeiro palhaço, né? A gente se sente palhaço nessa história toda, né? Eles falam defender a democracia, mas a democracia é o lado deles. Se o lado deles for favorecido, é democracia. Se o lado que não é o deles for favorecido ou ganhar de forma limpa, honesta, eles falam que é antidemocrático, eles falam que é fascista, eles nem sabem o que é fascista. Eu cheguei a ver uma faixa numa universidade pública, que eu não vou falar o nome, eles falando abaixo ao fascismo. Escreveram fascismo com S, é com SC. Uma universidade. Que para você chegar numa universidade você tem que ter estudado bastante. Segundo a lógica, né? Mas no Brasil, qualquer semi-analfabeto, né? Não sabe nem fazer uma redação de 20 linhas, o cara entra numa faculdade. Tudo bem. Só que mais do que eu falar aqui, eu gostaria que você ouvisse. Eu peguei aqui destaquei aqui alguns áudios do canal Descobrindo 001. Até algumas falas aqui de Gustavo Gayer, Paulo Lopes, N jornalistas falando sobre o que está acontecendo, onde um juiz, um ministro, ele interfere no processo eleitoral. Quer dizer, não interessa o que o povo quer de fato. O que vale é o que ele quer. Ele se coloca acima de 200 milhões de pessoas. A democracia, como eu já disse em alguns vídeos aqui, é o que ele acha que é democracia e democracia é o que ele defende. Então, mais do que eu falar aqui, mais do que eu publicar aqui, eu gostaria que você ouvisse alguns minutos desse áudio aqui. Que se o Flávio ganha, se o Flávio Dino vai continuar nessa saga das emendas parlamentares. Porque aí não, ele, no caso, empoderaria mais, estaria no interesse do Supremo empoderar mais o Palácio do Planalto no eventual governo Flávio Bolsonaro? Eu tenho dúvidas. Interessa empoderar se for Lula 4. Que curioso, né? Interessa para o sistema se o Lula ganhar e não o Flávio Bolsonaro. A minha percepção, barra apuração, barra análise é de que o Supremo, uma ala do Supremo, está preocupadíssima com a eleição, porque a eleição vai definir o futuro dela. Se o Flávio Bolsonaro ganhar, ou se a oposição ganhar, a chance de ministro do Supremo cair é muito grande.
de forças hoje no Supremo, que o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do Supremo. Hoje o cenário é mais ou menos empatado, mais ou menos 5-5. Né? Por exemplo, por uma eventual investigação contra o Alexandre, por exemplo. Então tem um setor do Supremo. Resumindo, o sistema vai fazer de tudo para impedir o Flávio de ganhar. O povo vai ter que se unir mais uma vez contra o sistema como a gente fez em 2018. Eles sabem que a vitória do Flávio e a maioria no Senado é o fim de um sistema que destrói o nosso país há décadas. E é por isso que eles não vão medir esforços. E aí eu pergunto, o que foi conversado nessa reunião entre Lula, Alcolumbre e Alexandre de Moraes? Justamente as 3 figuras que iriam ser destruídas, derrotadas, caso a direita chegue ao poder. Olha, eu fiquei em dúvida, mas em tamanha dúvida que eu fui buscar para saber se era verdade. Essa é a voz. Agora, antes teve a voz do Gustavo Gayer, deputado federal, representando Goiás, e agora o jornalista Paulo Lopes. Olha, você acha que o Brasil realmente é um país democrático? Acho que não, né? Porque eu não posso falar aqui exatamente o que eu penso, né? O povo vai ter que se mobilizar? Vai, mas não do mesmo jeito, né? Não do jeitinho micareta de sempre, como veio fazendo desde 2019. Não desse jeito. E nós estamos tanto sofrendo censura que eu não posso falar aqui o que o povo realmente deveria fazer para botar o país em ordem de uma vez por todas. Porque senão, cara, no mínimo, o meu vídeo vai ser cancelado, eu vou ser suspenso. Se eles considerarem grave o que eu falar aqui, eu perco todas as redes sociais, eu perco até meu celular, meus computadores, e de repente aparece aí a Polícia Federal, né, para me levar preso. Se eles entenderem que o que eu falar arrisca os planos deles, né? Então o que eu tenho aqui para falar, cara, tá no meu fígado. Tá no fundo do meu fígado o que eu gostaria muito de falar. Eu só posso dizer pro brasileiro largar a mão de ser corno manso. O brasileiro, o povo brasileiro como nação, tem que largar a mão de ser bonzinho ou de ser apático, passivão, aceita tudo. Estão roubando, estão acabando com o país. Não estão acabando com o país, estrutura física do país. Estão acabando com a educação, estão acabando com os empregos, estão cobrando cada vez mais impostos mais caros, estão acabando com a minha, com a sua vida, estão acabando com a sua família. E você, brasileiro, não faz nada porque brasileiro é o povo mais covarde da face da terra. Eu falo isso sem medo. O brasileiro é um povinho muito covarde. Para futebol, nossa senhora, né? Esses dias aí o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, o que teve de gente que ficou revoltadíssima porque o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo pela Noruega, o que teve de cabra macho que foi pra cima da televisão, arrancou da parede, arrancou da estante, jogou no chão, tacou na rua, pulou em cima. Nessa hora você vê o brasileiro macho, o brasileiro puto, porque pode roubar o país inteiro, que ele não se importa, mas se o time do coração dele for desclassificado, for eliminado, ah não, isso não pode. Pode até comer a mulher dele na frente dele, mas se o time dele for desclassificado, aí você vê o homem ficar louco, o homem ir pra cima. Aquele cara que muitas vezes nem transa com a mulher porque o time não tá ganhando. Aí o time é eliminado do campeonato, aí vai falar alguma coisa, a mulher vai falar alguma coisa com ele, vai reclamar de alguma coisa, ele vai lá e senta a mão na cara da mulher. Não deve se fazer isso. Não se deve fazer isso. Não se deve bater em mulher nenhuma. Não se deve bater em mulher nenhuma. Eu tenho que falar bem isso porque senão distorcem, né? Vão falar que eu sou a favor disso.
Então o brasileiro é muito cagão. O povo brasileiro é muito cagão. O povo se revolta por coisas fúteis. Se revolta por causa de futebol. O jogador de futebol do time que foi derrotado não tá nem aí com ele, mas ele tá revoltado. Mas o político que ele vota, o político que ele escolhe, o jogador não é o cara que ele escolhe para jogar no time dele, mas o político que ele escolhe, no caso aí o Alexandre de Moraes, ninguém votou no Alexandre de Moraes, né? Foi o Michel Temer que indicou ele, colocou ele lá no STF. E aí, quem votou no Michel Temer? Bom, quem votou na Dilma votou no Michel Temer porque o Temer era o vice da Dilma e devido ao impeachment o Temer ele assumiu a presidência da República. Mas aí, contra isso, o que as pessoas fazem? Eu vejo lá a greve de São Paulo, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem. Na greve dos trens lá de São Paulo, os trens da Trivia, que a CPTM passou a concessão de 3 linhas para Trivia. Aí os trens, uma semana depois, menos de uma semana, um trem pegou fogo, o outro trem descarrilou. E aí resolveram fazer greve. Só que sabe quem é vítima dessas greves? O povo. Aquele coitado que acorda 4 horas da manhã para trabalhar para chegar 8h30. 8h30 da manhã no serviço. Não é igual a Araraquara, não, que Araraquara é uma cidade menor, né? Uma cidade trocentas vezes menor de São Paulo, onde você chega em qualquer lugar em 15 minutos. Você pega o ônibus, em 15 minutos você tá no seu serviço, tá em casa, tudo mais. São Paulo não, cara. São Paulo você leva 2, 3 horas, 4, 5 conduções para chegar no serviço e aí você sai 6 horas. 6 horas da tarde do seu serviço, você pensa, 7 horas eu tô em casa, né? Você chega lá 9, 10 horas da noite no seu serviço, na sua casa. Você mal consegue conversar com teus filhos. Você toma banho, janta e dorme no dia seguinte e faz tudo de novo. E aí pessoas que não quiseram, que não aprovaram a privatização de 3 linhas da CPTM, o que fizeram? Sabotaram. E estão sabotando porque esse ano é um ano eleitoral, então eles querem mostrar no horário político o caos do transporte coletivo. Mas tudo isso é contra o povo, aquele que paga impostos, aquele que paga o transporte para usar o transporte coletivo, aquele que paga os políticos, ele é vítima disso. E aí aparece um cara que ele é o que julga, ele é o que manda investigar, ele é o que indicia, ele é o que manda prender. Isso não existe em lugar nenhum. E devido, né, aos caras estarem com medo, né, as 3 pessoas que podem ser afastadas caso Flávio Bolsonaro seja eleito presidente da República, eles estão fazendo de tudo para articular para que Flávio não seja eleito. Para que Flávio Bolsonaro não seja eleito, porque o Flávio ele poderá, nos primeiros dias de mandato dele em 2027, ele poderá indicar 4 ministros para o STF. E eles não querem isso. Não querem. E aí no papel de eu defendo a democracia, porque eles acham que a democracia é o que eles pensam que é. Então eles vão fazer de tudo. Se o Flávio peidar no banheiro da casa deles, na casa do Flávio, se o Flávio lá na casa dele peidar no banheiro, eles vão falar que está poluindo metade do Brasil. E vão simplesmente impugnar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Eles estão fazendo de tudo. Se o Flávio cuspir no chão, vão falar que ele está poluindo o meio ambiente, como fizeram com o pai dele, o Jair Bolsonaro. Acusaram-no até de importunar baleia. Vai vendo. Esse país é um país que não tem vergonha na cara. Isso aqui é uma terra de gente ordinária que não vale nada. E o povo?
O que o povo brasileiro vai fazer? Nada. O povo brasileiro vai esperar acontecer um milagre pro Trump aparecer e der uma ordem. Tá esperando um super-herói igual nos filmes de Hollywood. O povo brasileiro é burro, é cagão, é covarde. O povo brasileiro não faz nada, porque o povo brasileiro é um bando de covardes. Milhões de covardes que poderiam sim resolver o país. Como eu disse, eu não posso falar aqui o que o povo brasileiro de fato poderia fazer com sangue nos olhos. Não posso falar aqui. Mas não faz nada. O povo brasileiro não faz nada. É tudo um bando de palermas. É tudo um bando de cagões. Os caras estão rindo do povo brasileiro, estão rindo dos eleitores, estão rindo dos pagadores de impostos. Eles fazem o que eles querem, como eu já disse. Se o Moraes falar assim, eu vou sair na rua, vou escolher aí uns 50 brasileiros e vou enfiar o dedo no meio do asterisco deles e não vai acontecer absolutamente nada. Se o Moraes falar assim, eu vou mandar a Polícia Federal invadir a casa de qualquer brasileiro, eu vou ver que o cara tem se eu ver que o cara tem uma mulher bonita lá, eu vou pegar a mulher desse brasileiro na frente dele, ele não vai fazer nada. Porque brasileiro é tudo covarde. Brasileiro é um povinho muito do cagão. É uma bosta de povo covarde. Brasileiro é tudo cagão, não faz nada. Poderia resolver a situação do país? Poderia, mas não faz porque tem preguiça, porque tem medo. Porque o povo brasileiro é o país mais covarde da face da terra. Tudo um bando de cagões. Uns bostas. 210 milhões de cagões que estão vendo o país ser roubado, vilipendiado, anarquizado. Um povinho de bosta que não faz nada para salvar o próprio país. É o país mais filho da puta que existe. Um povo cagão. Brasileiro é tudo cagão. É tudo um bando de bosta. Os caras estão rindo da cara dele. Estão zoando com a cara dele. Daqui a pouco os caras vão comer a tua mulher na tua frente. Vão comer a tua filha na tua frente, brasileiro. Você não vai fazer nada. Você só vai falar que... Ai, eu tô indignado. Eu tô indignado, é um absurdo. É só isso que o povo faz. Mas se o seu time cair pra segunda divisão, aí você fica bravo. Aí você fica macho. Tá pagando as contas cada vez mais caro. As coisas estão ficando cada vez mais caras nesse país. E o que você faz? Você não faz nada. Porque você é um brasileiro cagão. Você é um bosta, você não defende nem a tua família. Você é um tremendo cagão brasileiro. Brasileiro é tudo cagão. Brasileiro é bosta. Hominhos de bosta. Mulheres de bosta. Povo de bosta. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de ser brasileiro. Povo filho da puta de cagão! Eles estão te roubando, eles estão te censurando, eles estão aumentando os preços, eles estão fazendo você pagar mais impostos, eles estão acabando com a tua vida, estão acabando com o futuro dos seus filhos. E você, brasileiro, você não faz nada, porque você é um bosta. Brasileiro é tudo bosta. Brasileiro é tudo lerdo da cabeça. Tem gente que tá bravinha comigo porque eu tô falando isso, mas é verdade. Você prefere ficar cabreirinha comigo porque eu tô falando isso? Você devia estar cabreiro. Você devia estar cabreiro com quem tá te roubando, com quem tá te censurando, com quem tá acabando com a vida da tua família, com quem tá acabando com a vida do povo lá do
do 8 de janeiro de 2023. Pessoas lá que estão condenadas a 15, 16, 17 anos, porque foram lá rezar, foram lá orar, foram lá carregar uma Bíblia na mão, pessoas que foram lá vender algodão doce, pessoas que foram lá fazer comida nas barraquinhas. A moça lá, a Débora, que escreveu na estátua de batom, perdeu, mané, tá lá puxando 17 anos de cadeia e você não se indigna com isso porque não é você, né? Não é com você, não é a tua família mesmo. E se fosse também, você como um brasileiro cagão, um brasileiro de merda, um brasileiro medroso, um brasileiro ordinário, um brasileiro sem vergonha, um brasileiro desgraçado, um brasileiro de bosta. Você não faz nada, porque você é covarde. Teus filhos deviam ter vergonha de você. Teus netos deviam ter vergonha de você por você ser um sujeito tão covarde, tão cagão, porque o brasileiro pode resolver o país. Mas está esperando o Donald Trump fazer alguma coisa. É muito covarde mesmo. O brasileiro não tem culhões. Mas se na Copa do Mundo o Brasil foi eliminado, aí ficou putinho, ficou revoltado com o Ancelotti, ficou revoltado com os jogadores da seleção brasileira, jogadores que nem sabem que você existe. Você brasileiro, você que fica bravinho por causa de futebol, você é muito otário, você é muito imbecil, você tem que usar a tua raiva para salvar esse país, porque os políticos você paga. Você paga os políticos para te representar. Você não paga jogador de futebol, a não ser que você vá no estádio. Mas você é muito cagão, você é muito burro. Claro, você é brasileiro. Vamos ouvir o Paulo Lopes. Falei, me informa se é verdade. Fui no Google e o Google diz, é verdade. E eu digo para vocês, inacreditável. Não, o nosso país não pode levar a sério, não pode levar a sério o Brasil, não é possível. Alexandre de Moraes, ele não sossega em condenar, ele não sossega em perseguir, ele não sossega em punir as pessoas. Agora tá dando uma de cupido, é isso aí, tá dando uma de cupido. Ofereceu um belo de um jantar regado a bons vinhos, de entrada canapés maravilhosos, para o Lula e para o Alcolumbre, para que os dois se reconciliem em nome do Brasil. E só teve mais um convidado. Quem foi? Zanin, não podia faltar outro ministro. Entende um negócio desse? Cabe na sua cabeça que Alexandre de Moraes, ele quer unir o Lula. O que que tem com o Lula? Lula é o presidente da República, ele é o ministro da Suprema Corte. Não tem que se meter nessas coisas domésticas, de briguinhas. Daqui a pouco está se metendo nas brigas da Janja com o Lula. Ô Janja, por que você está brigando tanto com o Lula? Eu vou dar um jantar para vocês. Amigos, isso não é um país sério. Isso aconteceu na casa de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é ministro na Suprema Corte. Andreasa, agora é a voz do Andreasa. Ele é ministro, juiz no tribunal em que Davi Alcolumbre e Lula têm foro por prerrogativa de função. E se comportando aqui como agente político, fazendo a união dos amigos. Quem você recebe em casa? Os seus amigos. O ministro Alexandre de Moraes recebendo seu amigo Davi Alcolumbre e de outra parte Lula. No ano eleitoral, os bolsonaros são os principais adversários políticos de Lula. Com quem Alexandre de Moraes se encontra em casa, como um agente político promovendo a paz entre dois indivíduos que, repito, têm foro por prerrogativa de função no Supremo. Isso não é normal, isso não é aceitável. Já não bastasse ele tomar café com Lula, vamos tomar um café, precisamos tomar um café. Não bastasse isso, eu juro a você que isso aí me fez pensar, esse não é um país sério. Não é possível. Junta-se o Supremo, porque o Alexandre de Moraes representa o Supremo com o Congresso Nacional e o Executivo. Vão se alinhar, porque as eleições estão chegando e eles não podem perder.
Eles têm que continuar com força. Agora, mais do que nunca, eles estão unidos. Qual é a conclusão que você chega? Que realmente vai ser difícil ganhar essas eleições. Porque o sistema se fortalece, o sistema vive do próprio veneno. Amigos, pensem bem. Um ministro, o mais mandão desse país, o ministro que manda fazer tudo, junto com o presidente, que também manda, junto com o Congresso Nacional, que também manda. Os três se reúnem num jantar. Vou dizer a vocês, eu vou perder o sono, porque eu acreditava ainda numa esperança. Agora que eu tô vendo que o jogo é bruto demais. O CPAC condena o uso político do sistema judiciário no Brasil e recusa sem precedentes a visita do diplomata dos Estados Unidos ao Jair Bolsonaro presidente. O CPAC condena veementemente o uso contínuo chamado lawfare pelo presidente do Brasil, Lula, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o povo brasileiro. O que estamos presenciando não é justiça, é um abuso tirânico do poder judicial, um abuso tirânico projetado para silenciar a oposição política e sufocar a liberdade de expressão e manipular as próximas eleições a favor do presidente Lula. Moraes transformou o judiciário brasileiro em uma arma política, impondo condenações injustas, emitindo ordens de censura, bloqueios e, na prática, transformaram o presidente Bolsonaro em um prisioneiro político. Esta é a próxima definição de lawfare, o uso malicioso de instituições legais para alcançar o que não se conseguiu vencer nas urnas. Isso mesmo, ouvi alguns aplausos de brasileiros. Aos nossos representantes da CPAC, por favor, sinalizem dizendo sim se apoiam a resolução. E quanto aos observadores na plateia, vocês concordam com essa resolução sobre o Brasil? Muito bem, aprovada por unanimidade. Tenho uma pergunta para você que está me assistindo agora. Quem aí acha que essas eleições já estão ganhas pela esquerda? Desculpe, mas é uma pergunta entalada na garganta depois dessa. Está tudo sendo tramado na cara de todos nós, à luz do dia, sem o menor pudor, enquanto eles fazem reuniões secretas de 3 horas na casa de ministro para fatiar o poder e blindar o sistema. A verdade é que o desespero deles é evidente. Eles sabem que o castelo de cartas está ruindo, mas a resposta está vindo com força total, seja com a pressão internacional implacável, desmascarando os abusos de autoridade, seja com a força inegável de um povo que acordou e não vai aceitar ter o futuro roubado. A engrenagem deles pode parecer pesada, mas a vontade de uma nação inteira por liberdade é infinitamente maior. Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo para abrir os olhos de mais pessoas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nós não vamos nos calar. Eu fico por aqui e eu volto breve. E aí? O que você, brasileiro, vai fazer? Será que vai dar esquerda de novo? Será que o sistema vai ganhar? E se o sistema ganhar, o que você vai fazer? Você vai dizer, eu sei o que você vai dizer, brasileiro. Ah, eu tô indignado, isso é injusto. E é só, porque brasileiro é isso aí. Ele não luta, ele espera alguém resolver o problema para ele. Mas cabe ao povo brasileiro, se for pra rua, não vai com uma micareta, não vai lá para passear, para apenas usar camisa amarela, ficar cantando hino nacional, ficar orando. Se você quer orar, você quer rezar, pedir uma ajuda para Deus, peça ajuda para Deus e faça a tua parte. Não jogue nas costas de Deus a solução para esse país. Não jogue nas costas de Deus a solução desse país. Você pode pedir a ajuda de Deus e lute. Lute você para salvar esse país. Nada de ficar jogando nas costas de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora,
de São Judas Tadeu, de São Miguel, nada de jogar nas costas do Trump. Trump não é brasileiro. Trump não é presidente do Brasil. Para ele, ó, se o Brasil for para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Tanto faz. A desgraça recai sobre o Brasil e não sobre os Estados Unidos. Porque é o Brasil que precisa muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisar do Brasil. Mas nós, brasileiros, infelizmente somos um povo frouxo. Nós, brasileiros, somos um bando de cagões. Nós, brasileiros, somos um monte de bostas. Nós, brasileiros, somos um monte de merdas que não fazemos nada para salvar o futuro do país. E salvar o futuro do país não é salvar o futuro do país politicamente, não. Salvar o futuro dos seus filhos, dos seus netos, de todos aqueles que estão chegando nesse mundo agora e dos que virão. Eu já tenho mais retrovisor. Eu já tenho mais retrovisor do que para-brisa. Daqui a pouco aí eu vou embora. As pessoas da minha idade também vão embora. Pessoas estão indo embora e não viram um país de verdade surgir no horizonte. Nunca viram. E com essa covardia do povo brasileiro, nunca verão. Lula eleito é caixão e vela preta. Quem puder ir embora do país, que vá. Quem ficar, vai se lascar. Mas vai se lascar tanto. Vai ser escravo. Escravo. Você vai ser escravo, teus filhos serão escravos, seus netos serão escravos. Por isso eu falo mais uma vez. Brasileiro, futebol é futilidade. Novela é futilidade. Rede Globo é mentirosa e é fútil. A realidade é o que você está vivendo. Não é aquela realidade de novela, não. Então, brasileiro, você tem que tomar vergonha na filha da puta dessa tua cara. Deixar de ser covarde, deixar de ser acomodado, deixar de ser preguiçoso, deixar de ser vagabundo, deixar de ser ordinário, deixar de ser estúpido, deixar de ser filho da puta, deixar de ser um vagabundo, covarde, desgraçado, imundo. Tomar o país nas tuas mãos, porque o país é meu, é seu, é de todos nós, principalmente nós, nosso, que nós pagamos impostos e não temos quase nada de retorno. É você ir com sangue nos olhos, dizer não para essa palhaçada, ir para cima dessa gente. Bom, deixa quieto, né? Não posso falar mais. Não posso falar mais. Brasileiro, larga a mão de ser filho da puta, larga a mão de ser preguiçoso, largue a mão de ser manipulado, largue a mão de ser idiota e salve você, o Brasil.